Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 67 do estudo básico de Espiritismo. Para quem está iniciando, começando a conhecer a doutrina espírita, é necessário conhecer o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec compilou. É esse que aparece aqui do lado. E o Livro dos Espíritos, ele foi composto de perguntas e respostas. Nessa sequência de vídeos, a gente lê toda a aula, um conjuntinho de perguntas e vai gradativamente caminhando para completar o Livro dos Espíritos todo. Esse é o nosso principal objetivo nesse estudo básico, nesse estudo inicial de Espiritismo. Bom, se você também não leu, você já conhece o que é o Espiritismo, mas não leu o Livro dos Espíritos, você está super convidado a entrar nessa jornada com a gente. A gente lê o Livro dos Espíritos e sempre analisa as perguntas e respostas. Toda aula um conjuntinho novo de perguntas e respostas. Essa é a aula 67. Significa que nós já passamos 66. A aula 1 é muito importante. Ela fala sobre o que é o Espiritismo. Então, se você está começando agora, não compreende o que é, já ouviu falar, mas não sabe bem o que é o Espiritismo, é muito recomendável que você assista a aula 1 e aí venha assistindo na sequência todo o ensinamento gradual. Kardec era muito metódico, era discípulo de Pestalozzi, era um professor, um cientista, um estudioso, digamos assim. E como um homem de ciências, um homem estudioso, voltado sempre para pesquisas, Kardec era muito metódico, era muito detalhista. E toda a sequência que ele montou no Livro dos Espíritos é uma sequência de perguntas e respostas com um aprendizado gradual, onde começa num nível mais básico e vai gradualmente aprofundando aí nos assuntos, conforme ele separou. Bom, a gente sempre lê também O Caminho, Verdade e Vida. Na verdade, uma página de abertura de um livro. Anteriormente, a gente estava lendo, nas primeiras aulas, a gente estava lendo o livro Sinal Verde. Agora, estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, a gente lê uma página do Caminho, Verdade e Vida, faz a compreensão dos ensinamentos. Isso é uma reforma íntima, da mesma maneira como a maioria das casas espíritas fazem nos seus centros de estudo. Né? As casas espíritas que possuem aulas, que possuem centro de estudo da doutrina, normalmente seguem esse padrão. Faz uma leitura, depois fazem uma leitura de uma página, fazem a compreensão, fazem um trabalho de reforma íntima gradual para que todos vão aos pouquinhos melhorando-se como indivíduos, como ser, e, acima de tudo, colocar em prática aqueles aprendizados que foram lidos. Né? E aí, depois, a gente aprofunda na doutrina em si, no estudo das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Bom, então essa é a nossa sequência. Bora lá. Hoje, a gente, no Caminho, Verdade e Vida, vai ler uma página chamada Conversão. E, no Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 11, sobre os três reinos. E depois a gente vai falar sobre, hoje ainda, os animais e o homem. Então, bora lá. Vamos para a página de hoje, no Caminho, Verdade e Vida, Conversão. E no Caminho, Verdade e Vida, a gente sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje, separado aqui por Emmanuel, fala assim: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. E aí, agora o texto de Emmanuel. Não é tão fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera
do Calvário, na hora grave da última reunião dos discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante os 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a enxergar, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma antes as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos somente nessas condições. Estaremos habilitados para o testemunho. Muito bem, uma bela página aqui de Emmanuel. Precisamos entender, acima de tudo, aqui, quando a gente ouve a palavra converter, não é de forma alguma converter-se a uma religião. Até porque não existia nenhuma religião na época. Existia uma pregação feita por Jesus, um caminho que Jesus estava mostrando, direcionando a todos. Todos os discípulos ali eram judeus, todos eles judeus, e tinham as suas convicções enraizadas, estudadas desde criança, né? Lembramos que as crianças começavam ao estudo da Torá com 6 anos de idade. Então era um estudo muito puxado, muito profundo. Aos 10 anos, iniciavam a sua segunda fase de estudo. Nem todos chegavam a essa segunda fase de estudo, mas quase todos estudavam, e estudavam bastante ali a Torá. E todos os discípulos aprenderam muito com Jesus, não só com relação ao caminho, mas Jesus deu provas de quem ele era, com relação a um grande mestre, a um grande espírito, né? que fez diversas curas, como fala aqui Emmanuel. Loucos voltaram a ter um raciocínio perfeito, cegos voltaram a enxergar, paralíticos voltaram a andar e etc. E mesmo assim os discípulos ainda traziam muitos conceitos enraizados de culturas e de aprendizados antigos que eles trouxeram, né? E é isso que Jesus fala aqui, que, olha, precisam se converter a um novo caminho, a uma nova direção. Então, acima de tudo aqui, o primeiro conceito que a gente deve compreender é, olha, esse converter aqui não é de forma alguma converter-se a uma religião. Não é isso de forma alguma. É justamente compreender o novo caminho apresentado por Jesus, tá? E colocar-se em retidão no caminho apresentado por Jesus, no caminho do bem, no caminho de elevação espiritual, de crescimento como um ser. E é isso. É isso que a gente tira daqui, né? Precisamos o tempo inteiro estar focados e direcionados aí o nosso caminho.
E ele fala aqui, olha, e tu, quando te converteres, ou seja, quando estiveres no caminho correto, 100% no caminho, confirma teus irmãos, né? Ou seja, passa adiante a mensagem, então, a todos os irmãos. Muito bem, essa foi a chamada, então, de Jesus aqui aos discípulos, nos últimos momentos, e a gente tira, então, os nossos aprendizados daqui. Bom, pessoal, da leitura do Caminho, Verdade e Vida hoje é essa. Vamos, então, agora para a leitura do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos de hoje, o assunto é super bacana, né? Continuamos ali no assunto dos três reinos. Nós já lemos um pouquinho dos três reinos. Na última aula falamos sobre minerais e plantas. E hoje nós vamos falar sobre os animais e o homem. Então, um tema polêmico, um tema que gera muitas dúvidas, né? Sobre inteligência, raciocínio, até onde vai, então, o homem e os direitos também do homem sobre os animais. Então, vamos ouvir um pouquinho aqui o Livro dos Espíritos, com as perguntas de Kardec e as respostas dos Espíritos. É importante comentar também que esse tópico, os animais e o homem, ele vai da 592, questão 592, até a questão 610. Como são muitas questões, a gente vai dividir em duas aulas. Hoje a gente vai até a questão 600. E na próxima aula a gente vai da 601 até a 610. Então, bora lá. Hoje a gente vai das 592 até a 600. Começando, então, pela questão 592. Os animais e o homem. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? O Kardec, de novo, procurando linhas de delimitação, né, para estabelecer. Os espíritos já responderam em várias outras questões anteriores aí, que tudo no universo ali é gradual. E todas as respostas que eles deram, eles não falaram diretamente dessa forma, mas todas as respostas que eles deram até agora foram, olha, tudo é gradual. Se você quer estipular, a gente pode até estipular aqui, por exemplo, no nível dos espíritos, e os espíritos separaram em 3 grupos, né? Vocês devem se lembrar das primeiras aulas, nós falamos sobre o nível dos espíritos imperfeitos, intermediários e espíritos perfeitos, que seriam ali onde estão os espíritos puros, no topo dos perfeitos, né? Chamados espíritos puros. Mas, mesmo assim, os espíritos comentaram, olha, mas tudo é gradual, ou seja, você não pula de uma faixa para outra. Você, dentro de uma faixa, você vai subindo gradualmente. Vamos ver, então, a resposta dos espíritos, se vai nesse caminho também aqui, quando Kardec pergunta, olha, a gente tem como separar exatamente aqui aonde se estabelece a superioridade do homem sobre o animal, porque me parece que alguns animais são superiores a alguns homens, segundo Kardec aqui, mais ou menos é isso que ele fala aqui, né? Bom, resposta dos espíritos. A esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza
lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, o que ele fala aqui é que o homem é um ser à parte, né? Quando ele fala que é um ser à parte, né, no meu entendimento, e aí coloquem o entendimento de vocês nos comentários. Eu gosto muito, é muito bom quando vocês participam, comentam. E olha, eu penso dessa maneira, eu entendo dessa maneira, né? Mas aqui, pelo que a gente lê aqui, ele fala, olha, o homem é um ser à parte. Né? Vou ler de novo aqui. Ó. O homem é um ser à parte. É um ser na cadeia dos animais, ou seja, é um ser que está num nível mais elevado do que os demais animais. Que desce muito algumas vezes, ou seja, às vezes o homem, como ser humano, né, às vezes ele se atira na lama como um porco, né, podemos dizer assim, de forma figurada, né, mas ele joga fora a sua sabedoria como um ser elevado que deveria ser. Então, em vez de, muitas vezes, o homem age como um ser irracional, muito irracional. E é por aí que os espíritos dizem, olha, às vezes o homem se deixa cair demais, né? Mas, por vezes, o homem também se eleva e é capaz de se elevar bastante. Né? Então, às vezes, ele desce muito baixo, mas também ele é capaz de se elevar muito alto. Bom, pelo físico, né, é óbvio que alguns animais podem voar, o homem não consegue voar com seu corpo físico, mas em compensação ele constrói equipamentos, ele tem inteligência para construir recursos que o permitam, então, atingir as alturas do ponto de vista físico, né? E é isso que os espíritos comentam aqui também. Seu corpo se destrói, como dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender. Compreender, ou seja, esse destino só o ser humano, né, ou seja, o ser que já está num nível ser humano, ele pode compreender. Os outros ainda não têm essa visão, ainda são seres ainda muito enraizados, né? Não compreendem sua necessidade de evolução na cadeia animal. É como eu compreendo, tá? Deixem os seus comentários. Porque só ele é inteiramente livre. Porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Não sabeis distinguir-vos deles? E aí os espíritos perguntam, olha, vocês não sabem se distinguir dos animais, né? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Não pela faculdade de pensar, não. Os espíritos falam pela faculdade de pensar em Deus, né? De orar, de pensar em Deus e de fazer o seu processo gradativo. Cada vez que a gente pensa em Deus, né? A gente vai fazendo a nossa ligação, nossa junção com Deus gradualmente, nos elevando espiritualmente. E essa daqui, para mim, é que é a grande diferença do ser homem para os outros seres. Bom, vamos seguir em frente. Bem interessante essa 592. 593 agora. Pode-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Kardec já tinha feito essa pergunta anteriormente aos espíritos, né?
perguntando, olha, os animais só agem por instinto? Vamos ver a resposta dos espíritos aqui. Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade própria? É que têm inteligência, porém limitada. Então, olha que coisa linda, né? Em 1857, para uma sociedade de 1857, né? Você deixar claro que, olha, os animais têm inteligência, só que cada um no seu grau, né? Eles têm uma inteligênciazinha limitada, mas você vê claramente alguns animais, hoje em dia a ciência comprova isso, né? Como é que a ciência comprova a inteligência dos animais hoje? Com experiências, onde eles colocam os animais e os animais são capazes de fazer ferramentas para pegar algum objeto, para pegar um alimento, né? Um ser que é capaz de fazer uma ferramenta para obter o que ele deseja é um ser que raciocina. Ele não pega um objeto pronto, não. Tem alguns animais que chegam a entortar, fazer um gancho para poder pinçar e trazer o alimento de dentro de um buraco ou de dentro de um local. Isso é um ser que está ali pensando, procurando uma solução. Eles já chegaram a fazer, inclusive, em laboratório, experiência com abelhas, né? Onde eles colocavam as abelhas. Olha, uma abelha é um ser que tem um cérebrozinho limitadinho, né? Do ponto de vista de tamanho, pelo menos, né? Um cérebro bem pequenininho. E eles colocavam mel no centro do círculo e um labirinto. E elas tinham que achar o caminho. E existia mais de um caminho para chegar no centro do mel lá, né? E elas achavam e voltavam, e achavam e voltavam. Só que cada vez elas iam aprimorando, iam procurando o melhor caminho. E quando elas aprendiam o melhor caminho, elas esqueciam os outros caminhos, elas iam sempre pelo caminho mais rapidinho. Isso é um processo de aprendizado. Além de procurar uma melhoria, procurando também um aprendizado do melhor caminho. Como é que eu chego lá mais rápido? Tá? Então, citei 2 exemplos, mas tem uma infinidade de exemplos aí. Hoje a ciência não tem dúvida, os animais têm raciocínio de fato. Mas dizer isso em 1857, para uma sociedade extremamente conservadora, que estava saindo das trevas medievais ainda, né? Começando a sair das trevas medievais, era difícil, de fato. Muito bom. Então, como eu acredito, vou falar aqui como eu acredito, não estou lendo agora nada. Eu acredito, né, como vários espíritas também acreditam, que existe níveis dentro da cadeia de animais, né? Então, existem os níveis, onde existem animais inferiorezinhos, bem inferiores, mais avançados, e dentro dessa cadeia de elevação dos seres, né, você tem a elevação dos espíritos que estão dentro dos animaizinhos. Tá? É isso. Bom, e aí tem um comentário aqui, ó. Um comentário dos espíritos agora. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhoram alguma, realizam, qualquer que seja a arte com que executem os seus trabalhos. Fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos de sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho, de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha percebido nenhum ensino.
o desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites. É devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo. Não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então, o que ele está dizendo aqui é que, normalmente, você não tem como no ser humano, em que a gente faz um grande aprendizado de ciência, por exemplo, né? E aquilo perpetua nas gerações seguintes. Então, aquele aprendizado é passado adiante, né? Lá não, lá eles até podem fazer um aprendizado, né? Mas dificilmente isso vai à frente, a não ser por observação. Por quê? Porque muitas vezes não, em todas as vezes falta o diálogo, falta a conversa que nós temos, né? A capacidade mental também de passar adiante para os filhos um ensinamento, né? É através de diálogo, facilita muito. Eles têm as limitações, mas eles passam alguma coisa. Tá? Então, mais uma vez aqui, aí eu acrescento. Tudo é gradual. Então, os serizinhos, eles passam adiante alguns aprendizados, mas num limitezinho muito baixo. E é isso que os espíritos comentam aqui. Porque o raciocínio deles é pequeno. Então, eles têm uma matéria, né? A matéria dos serezinhos, dos animais, é muito reduzida. O cérebro não permite grande forma de pensamento, grande forma de escolha. E aí existem as limitações naturais da matéria. Tem os animais alguma linguagem? Pergunta Kardec. Questão 594. Tem os animais alguma linguagem? Vamos ver a resposta dos espíritos. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter. Então, perfeito. Então, a gente já sabe hoje, a ciência também comprova, né, de que os golfinhos se comunicam, as baleias têm também uma comunicação entre elas, aqueles sons que elas emitem, né? Os próprios passarinhos fazem chamado para chamar o filhote, para o filhote vir se alimentar. Então, existem algumas comunicações, mas muito limitadas. Questão A, dentro da 594. Há, entretanto, animais que carecem de voz, esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Resposta dos espíritos. Compreendem-se por outros meios. Ou seja, eles se comunicam de outras formas, né? Para vos comunicardes reciprocamente. Vós outros homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que o homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, o que ele fala é bem no contexto das respostas anteriores, né? E bem no que eu falei também, de que os animais se comunicam, como as baleias, os golfinhos,
Ele cita aqui os peixes também se comunicando, né? Muito bom. Só que com as limitações de cada ser, né? E continua. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. E é possível que disponham de uma vista mais penetrante, e esta lhes permita perceber os sinais que mutualmente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem os meios de se entenderem. Do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum, diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Então está aí, Kardec aqui, Kardec não, os espíritos aqui comentando, então fazendo um comentário mais do de cima, deixando claro, os animais se comunicam, né? E chamando de espíritos, né? Ó, diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Né? Então, são como se fossem ali espíritozinhos em crescimento inicial, na sua carreira inicial de crescimento no mundo animal, né? E se comunicam como eles conseguem. Muito bem, essa foi a 594. Vamos a 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Resposta dos espíritos. Ótima pergunta de Kardec, né? Porque se eles têm inteligência reduzida, né? Tem alguma inteligência, né? Eles têm também livre-arbítrio? Essa é a pergunta de Kardec, né? E a resposta dos espíritos. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Olha que resposta profunda, pessoal. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Tá? Então, quer dizer, eles têm alguma liberdade, né? Eles vê que eles não chamaram de livre-arbítrio, né? Chamaram de liberdade. A liberdade aqui de escolha, digamos, né? Possuem-na restrita aos atos da vida material, ou seja, as suas necessidades, né? De caçar, procurar alimento, procurar o filhote, acasalar e etc. Muito bem. Questão 596, donde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e porque essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. Resposta. Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Essa foi a resposta dos espíritos. A pergunta de Kardec, por que alguns animais imitam, né, a voz do homem? E os macacos não conseguem, né? Que são animais ali mais próximos do homem, né? Muito bem. Vamos à questão agora 597. Pois que,
os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Então a pergunta de Kardec é, olha, se os animais possuem então uma inteligência que lhes permite então uma certa liberdade de ação, ou seja, de escolha, de decisão, né? Haverá neles então algum princípio independente da matéria, ou seja, eles tomam algumas ações independentes das suas necessidades básicas, né? E então aí os espíritos respondem: há e que sobrevive ao corpo. Olha que interessante, hein? Então, quer dizer, eles têm essa inteligência, né? Independente da inteligência da matéria, eles são espíritos como nós somos e eles levam esse aprendizado como nós levamos. Quando desencarna, levam o aprendizado, a consciênciazinha deles, com que eles viveram. Tá? Então, essa é o que eu entendo dessa resposta, a resposta dos espíritos, respondendo. Há e que sobrevive ao corpo. Ou seja, o corpo fica, mas ela sobrevive. Sobrevive como a nossa sobrevive, né? Nossa inteligência. É o que nós levamos, a nossa consciência. Nossa consciência como ser consciente universal. Como espírito consciente. Levamos a consciência. Eles também. Como um espíritozinho em evolução, o que eles levam? A consciênciazinha deles, do espíritozinho deles, quando desencarnam. Questão A, dentro da questão 597. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre almas dos animais e do homem distância equivalente a que meldeia entre a alma do homem e de Deus. Então, o que eu entendo daqui, tá? E aí eu vou tirar minha compreensão aqui do que os espíritos falam. Os animais estão em evolução, esse é o meu entendimento. E eles vão gradativamente evoluindo entre as espécies. Né? Um serzinho que nasceu passarinho canário, na outra ele pode vir papagaio, né? E aí ele vai fazendo o aprendizado, a evolução dele, gradual, dentro da escala de evolução que lhe é permitida, dentro da cadeia animal. Né? Mas eles estão muito atrás do homem. O homem está muito lá na frente. Existe algum estágio lá na frente em que ocorre que esses seres já elevados, depois de muita espera, muito trabalho, muitas evoluções, de muitas encarnações, lhes é permitido, então, uma encarnação numa forma mais elevada, numa forma mais humana. Tá? Provavelmente, talvez depois de uma encarnação, uma forma de um macaco, de um ser mais próximo com o homem, aonde ele já aprenda já a movimentar braços, pernas e tudo, de forma muito semelhante. Né? E aí ele vem na forma de homem, e aí vem gradualmente ali, começando então a sua carreira como homem. Mas a maioria deles está muito distante. E talvez esse salto para se tornar então um ser, um espírito humano, seja algo de uma transformação longa, com um preparo muito grande na espiritualidade também. Vamos continuar lendo, porque vem mais coisa por aí. Essa foi a minha opinião aqui com relação ao lido aqui, tá? Coloquem os comentários de vocês, eu adoro. Cada um não tem que pensar igual ao outro e fiquem à vontade para colocar o entendimento de vocês. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Excelente pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta dos espíritos. Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Ou seja, é uma vida inteligente, mas ele não se percebe ainda como um ser individual. Né?
Então isso a gente vê nos animais, muitas vezes a gente bota um espelho na frente de alguns animais e eles não percebem que é ele mesmo que está ali. Ele acha que é um outro ser que está ali, que ele está olhando no espelho e aí começa a atacar aquele espelho, né? Por vezes até perigoso, né? Que ele pode até quebrar o espelho, mas o fato é que ele muitas vezes não se reconhece. Algumas poucas vezes, alguns animais mais elevados, lembrando da cadeia dos animais, né? Como o elefante, por exemplo, o elefante ele já é um serzinho que ele se reconhece na frente do espelho. E, provavelmente, como tudo é gradual, esse já é, dentro da cadeia dos animais, um ser já com um nível mais alto, capaz de olhar e se reconhecer. Sou eu. Tá? Muito bem, então é isso, a resposta dos espíritos. Conserva a sua individualidade. Né? Deus não ia criar nenhum ser para ficar inferiorizado. Né? Isso a gente aprende com a doutrina espírita. Nós não temos seres, demônios, por exemplo, que Deus criou e que vão ser sempre demônios para ficar nos perturbando. Não, não existe isso. Deus não criou diabo. Não criou. Né? O Espiritismo não acredita nisso. Acima de tudo, acreditamos num Deus bom, num Deus misericordioso. E não podemos acreditar em um Deus que criaria seres para não evoluir, que não pudessem evoluir e seguir o mesmo caminho, igual todos eles. Um caminho de evolução constante, gradual, em que se construíssem como seres até conseguirem serem um com o Pai. Muito bem, lemos a 598. Vamos agora, então, a 599. Lembrando que hoje nós vamos até a questão 600, e aí continuamos na próxima aula até a 610, fechando aqui os animais e o homem. Bom, pergunta. A alma dos animais. É dado escolher a espécie de animal em que ele vai reencarnar? Então, interessante pergunta, né? Olha, a gente já estudou anteriormente de que o ser humano, né, ele tem o direito do livre-arbítrio. E tem o livre-arbítrio também na sua escolha da sua encarnação. Foi isso que os espíritos passaram em questões anteriores. E a pergunta do Kardec é justamente, olha, o homem consegue escolher aonde ele vai encarnar, em que local, em que situações e tudo, né? Ele consegue fazer o seu planejamento. E o animal, ele consegue? Resposta dos espíritos. Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Então está aqui, né? Lembrando que anteriormente os espíritos não tinham falado que o animal tinha livre-arbítrio, ele tinha uma determinadas opções, né? Mas dentro das suas escolhas de sobrevivência, não chegava a ser considerado um livre-arbítrio. Né? E é isso que ele diz aqui, olha, não, né? Eles não têm, lhes falta livre-arbítrio, ou seja, eles não têm condição desse tipo de discernimento, né? São seres ainda muito primários que não conseguem ter esse tipo de escolha, de opção, de raciocínio para fazer uma escolha desse tipo. Né? São seres ainda que não têm a consciência ainda desenvolvida para fazer esse tipo de escolha. Ok. Agora nós vamos à última questão de hoje, a questão 600. E a questão 600, a pergunta de Kardec foi: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Ótima pergunta, né? Todo mundo quer saber para onde vai o cachorrinho nosso, para onde vai o nosso gatinho, para onde vai, e por aí, os nossos pets de uma maneira geral, né? Que a gente tanto ama. O que acontece depois, né? E vamos ver a resposta dos espíritos agora. Olha, fica numa espécie de erraticidade, né? Sim, igual a do homem. Né? Erraticidade é os planos espirituais, né? Em que se fica aguardando para uma nova encarnação. No caso do homem, a gente vai para planos
a gente já viu, já estudou, já vimos no Nosso Lar também, de André Luiz, né? Que são cidades celestes muito parecidas com o que nós temos aqui no plano terrestre, né? Mais avançados, inclusive, até. E os animais, né? E aí a resposta, olha, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Então eles ficam também no mundo espiritual. Mas não é um espírito errante. Ou seja, ele não fica aí perdido na matéria, andando por aí, achando que está vivo ainda. Não. Como acontece por vezes com o ser humano, né? Com o espírito humano. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, a quem incumbe essa tarefa, e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, o que ele diz aqui, olha, que os animais, eles encarnam muito rápido, né? Reencarnam muito rapidamente. Então, eles comentam aqui que, olha, a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito que o animal não tem, né? O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, a quem incumbe essa tarefa. Ou seja, existem espíritos que trabalham com essa função, que trabalham com a função de recolhê-los, levá-los, direcioná-los, classificá-los imediatamente, e não lhes é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Muitas vezes eles encarnam de imediato, reencarnam novamente, fazendo seu processozinho de evolução. Tá bom? É isso. Nós temos, só para acrescentar, a gente tem alguns comentários, por exemplo, de livros do Chico, né? Em que ele comenta que, bom, algumas vezes ocorre uma reencarnação rápida, né? Outras vezes já demora mais um pouquinho. E, mais uma vez, eu volto àquele tema de, olha, tudo é gradual, não é igual para todos, não é. Depende do nível do ser, né? E em seres com um nível mais elevado, quanto mais elevado é o ser, mais demora essa encarnação. É uma encarnação que tem que ser mais planejada, é uma encarnação que tem que ser mais elaborada, né? Enquanto que um passarinho reencarna mais rápido. Enquanto que um peixe reencarna rapidinho. Não tem que pensar muito, é uma experiência que ele vai vivenciar, que ele necessita vivenciar, nova, e rapidamente se consegue reencarnar aquele ser. Diferente, por exemplo, de um ser mais elevado, de um ser humano, por exemplo, né? Que tem que ser feito planejamento da encarnação, com calma, tem que esperar o momento ideal. Muitas vezes a gente pede para nascer com seres que a gente conhece já, que já viveu anteriormente, que já teve reencarnações no passado. E aí tem que esperar um momento para ocorrer aquele processo reencarnatório. Bom, tem um comentário final aqui, que é o seguinte. Eu acho que o grande aprendizado que nós estamos vendo até agora, que é até 600, lembrando que nós vamos aí dar continuidade na próxima aula, ainda nesse capítulo, hein? Dentro dos três reinos, falando sobre os animais e o homem, vamos dar continuidade. E o grande aprendizado aqui que a gente tira é, olha, os animais também são espíritos, também estão em evolução constante. Existe aí uma cadeia de evolução, eles encarnam mais rápido, né? Ou seja, o serzinho mais simplesinho, esse encarna rapidinho, né? Conforme o nível dos seres, aí pode demorar um pouquinho mais, mas logo depois ele encarna. E o que eu ia comentar é, Chico comenta em alguns momentos, né? Bom, a gente vê no Nosso Lar, quem assistiu o filme Nosso Lar, quem leu o livro também, né? A gente vê os animais andando na cidade de Nosso Lar. Nosso Lar é uma cidade celeste, né? É uma das cidades que recebe os espíritos que desencarnam.
e que existem em cima do mundo todo, né? Bom, e existem animais ali, né, que passam por ali, que são animais que provavelmente estão chegando agora, que vão ali, animais já mais elevados um pouco, como, por exemplo, cachorro, e necessitam ainda de um convívio com os seres humanos ali, para que depois ali reencarnem. Mas mesmo assim, o reencarne deles não costuma demorar muito. É isso que os espíritos deixam claro aqui. Bom, pessoal, é isso, né? Um tema super gostoso aí da gente ler, da gente falar, bem bacana aí da gente entender como é que funciona com os nossos animaizinhos que nós amamos tanto. É igual o nosso, né? E é aquele comentário que eu fiz. Olha, Deus, nosso Deus, né? Quando eu digo nosso Deus, é o Deus que nós acreditamos, né? Na forma como nós acreditamos, é isso que a gente tem que compreender, é um Deus bom, misericordioso, bondoso, e jamais criaria seres para ficarem eternamente vivendo sucumbidos ou ali vivendo como escravos, servindo aos seres supremos, não, né? Não é dessa forma daí, e aí não seria uma ação bondosa para aquele tipo de seres ali. Muito bem, pessoal. Então, nos vemos então na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado muito. Até a próxima aula. Um beijo no coração de todos.